Galera do YouTube do canal da Rádio Prorrogação, eu sou o Alan Gomes, estamos aqui com a parte 2 da temporada 2011 do Corinthians, né? Torcedor corintiano, agora vamos falar um pouquinho ali no começo do Campeonato Brasileiro, né? Principalmente do primeiro turno. Mas antes, inscreva-se em nosso canal também, nos dê moral, nos ajude a chegar aos 400 inscritos e aproveite, ative o sininho para receber todas as notificações, que temos uma programação muito enriquecedora, cheio de conteúdos para você. Também aproveite, siga as nossas redes sociais. As redes sociais vai estar na descrição do vídeo também. Também aproveite e entre no nosso grupo do WhatsApp também, que também o link vai estar na descrição do vídeo. Você pode entrar, compartilhar sugestões, ideias, acompanhar todas as novidades da Rádio Prorrogação, que está muito legal. Também deixa seu like também, que é muito importante para o vídeo, é muito importante a gente receber esse like, se você está gostando dos conteúdos, né? Então vamos lá, continuando ali a saga do Corinthians em 2011, a saga do Timão, dos comandados do Tite, né? Mas antes, vamos ali fazer um review ali da parte 1. Falamos um pouquinho ali na parte 1 sobre a transição entre 2010 e 2011, ali ano do centenário, a perda do Campeonato Brasileiro, depois veio, falamos das chegadas, algumas saídas também, falamos ali do Tolima, né, a perda da fase de classificação para a fase de grupos para o Tolima da Colômbia, né? Então ali foi um momento muito difícil ali para o Corinthians, né, para a torcida do Corinthians. Depois disso veio a aposentadoria do Ronaldo, veio a saída do Roberto Carlos também, que foram ali as saídas mais que emblematizaram aquele momento, né? Depois a permanência do Tite, né, a confiança, né, da diretoria do Corinthians no treinador, e o Tite ele teve mais tempo de conhecer, né, seus jogadores, conhecer as características dos seus jogadores, poder ter mais tempo para formar um esquema tático ali compatível com a sua metodologia, com as características dos seus comandados, né? E o que isso resultou em resultado: o Corinthians seguiu ali o Campeonato Paulista, as fases finais, chegou até a final, passando pelo Palmeiras, passando pelo Santos, acabou perdendo o Campeonato Paulista, né? Perdeu para o Santos, né? Do Neymar. Mas o Corinthians ele teve uma pequena afirmação ali durante aquele período. Houve pressão? Sim, houve pressão também quando chegou no Campeonato Brasileiro, como se fosse uma incógnita, né? Porque se o Corinthians fosse mal, a chance da comissão técnica ser demitida poderia ser grande, né? Porque o Marco Tolima foi muito forte, né? É muito difícil, né? Mas o Corinthians ele começou o Campeonato Brasileiro, como eu disse, perdeu algumas peças logo após a final, como o Bruno César e o Dentinho, mas veio alguns reforços, né? Para ali a sequência. Lembrando que o Corinthians só tinha o Campeonato Brasileiro até o final do ano, então o Corinthians ele só focou mesmo no torneio nacional. Então o Corinthians tinha tempo para treinar, tempo para poder se moldar em relação a outros adversários também. Então vamos falar um pouquinho das chegadas, né? Ali qual os jogadores o Corinthians contratou. Começando ali no gol, teve uma novidade no gol, que foi o Renan, um goleiro que veio lá do Avaí. Ele chamou a atenção ali do Corinthians porque ele já estava fazendo boas partidas ali pelo time catarinense, inclusive na Copa do Brasil. E na mesma competição, o Avaí pegou o São Paulo e o Renan se destacou, principalmente no jogo de ida no Morumbi. O Renan fez uma ótima partida, fazendo muitas defesas difíceis, o que chamou a atenção do Corinthians. O Corinthians acabou contratando, né? Então o Corinthians contratou o goleiro ali para ser suplente ali mais do Júlio César. O Júlio César era mais titular, mas
também ser suplente junto com o Danilo Fernandes, também, que era um outro goleiro reserva. Nas laterais, ali para ser ali reserva, já que não tinha tantas opções, veio primeiro na lateral direita para ser um reserva ali do Alessandro, veio o Helder, o Eldinho. Ele jogou no Paulista de Jundiaí. Ele se destacou no Paulista de Jundiaí pelo mesmo Campeonato Paulista, né? Fez até gol no São Paulo também. Então ele veio para a sequência do Campeonato Brasileiro. Na lateral esquerda veio o Ramon que jogou no Vasco, né? Inclusive até ajudou o Vasco a subir da Série B para a Série A em 2009. Ficou ali mais tempo no Vasco, foi campeão da Copa do Brasil no mesmo ano, em 2011. E veio para o Corinthians, né? Para ser ali reserva ali do Fábio Santos. Fábio Santos já vinha com uma afirmação no time titular. Depois no meio veio o Edenilson. O Edenilson, volante ali, para ser um reserva ali mais do Paulinho. Ele se destacou no Caxias, lá do Rio Grande do Sul. O Edenilson veio e junto com ele veio o Alex, né? O Alex um pouquinho ali na sequência do campeonato veio o Alex ex-Inter, né? Internacional de Porto Alegre, que jogou por muito tempo ali no Inter, né? Foi campeão da Libertadores, campeão mundial. Depois ele foi para o futebol da Rússia, né? No Spartak Moscou. E o Corinthians repatriou novamente o jogador ali para suprir a ausência, né, de mais um meia, né, já que você tinha o Danilo, o Moraes ali, você tinha mais um meia ali para suprir ali o elenco do Corinthians. No ataque veio o Adriano Imperador, o Adriano do Flamengo, o Adriano da Internacional de Milão, da Seleção Brasileira. O Adriano ele tinha vindo em março, né, por indicação ali do Ronaldo, tinha uma relação próxima ali com a diretoria do Corinthians, trouxe o Adriano, né, e o Corinthians deu mais uma chance, mas só que o Adriano ele demorou um pouquinho ali, o Adriano veio fora de forma ainda, ele fez mais treinos físicos, né, para recuperar a forma, e ele esperou um pouquinho para estrear com a camisa do Corinthians. No ataque também veio o Emerson Sheik. O Emerson Sheik veio do Fluminense, ele foi dispensado do Fluminense porque uma brincadeira ali, ele cantou ali uma música ali da torcida rival, né, no caso do Flamengo, né, que cantava ali naquele período, a diretoria não gostou e dispensou o atacante, e o Corinthians aproveitou, né, e contratou o atacante. Então foram essas chegadas, né, para reforçar o elenco do Timão durante o restante do ano. E começando o Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrentou o Grêmio lá no Olímpico, né? Então acho que aquele jogo foi muito importante, porque era a primeira rodada, um jogo fora de casa contra o Grêmio, clássico nacional. O Corinthians acabou vencendo por 2-1, com gols do Chicão de pênalti e do Liedson, né? Que depois de uma boa jogada ali do Danilo, porque o Danilo entrou e depois uma cobrança de lateral, o Danilo cabeceou para trás e o Liedson, com toda a referência de um camisa 9, acabou fazendo o segundo gol e decretando ali a primeira vitória do Corinthians. Eu digo por quê? Porque aquele jogo foi uma afirmação de uma confiança no time que tinha sido abalada com a perda do Campeonato Paulista, ali que poderia ser uma volta por cima. Você perde um campeonato regional, você passa uma semana inteira com pressão. Se você não começa bem o campeonato, a pressão aumenta ainda mais. Então, aquela vitória no antigo Olímpico, né, foi muito importante para a sequência do campeonato. Então, ali o Corinthians ele alavancou uma sequência de vitórias muito boa. Então, que agradou, que surpreendeu também, foi um encaixe que aquele time teve, né? Então você pega ali uma linha de zaga com o Alessandro, com o Chicão, com Leandro Castan na quarta zaga e o Fábio Santos. Então ali foi uma linha de zaga que se encaixou, principalmente Leandro Castan, que se afirmou muito bem. O Fábio Santos,
ele já vinha de 2 boas temporadas, né, a qual eu citei na parte 1. Mas só que ali encaixou bem aquele lado esquerdo. Ali no meio você tinha Ralf e Paulinho. Paulinho se afirmando também na temporada. Então o Paulinho, ele, além dele marcar muito bem, ele chegava muito bem com muita intensidade. Chegava dentro da área, chutava, cabeceava. Era um verdadeiro, como se fosse um centroavante, né? Um elemento de surpresa. Ali, para a zaga adversária, era muito difícil. Um outro jogador que eu cito também, que renasceu principalmente nesse campeonato, foi o Danilo. O Danilo, a gente sempre soube do Danilo como um grande jogador, um jogador técnico, tático, inteligente, jogador acostumado à decisão, tanto é que mostrou isso no São Paulo. Mas quando ele veio para o Corinthians, ainda faltava aquele Danilo, ele oscilava muito com partidas boas e partidas ruins. Ou partidas assim, que ele não brilhava muito. Então eu acho que aquele esquema ali que o Tite montou com um time bem retraído, muito marcador, então ali acho que facilitou muito a presença ali do Danilo, que o Danilo é um cara muito inteligente. Depois veio o William. O William, né, o William que já pedia passagem ali no Campeonato Paulista, fazendo gol contra o Oeste, contra o Palmeiras ali. Foi uma ótima surpresa. Porque o William, ele mostrou talento, mostrou personalidade e mostrou principalmente técnica, porque em jogos, principalmente no começo ali do campeonato, como contra o Flamengo, contra o Fluminense, ali também, foram fundamentais ali para o William ser decisivo, principalmente um jogo contra o Internacional. Foi um jogo um jogo adiado, mas um jogo muito difícil, onde o Corinthians acabou vencendo por 1-0 e o gol foi do William. O William mostrou ali muita personalidade de chegar, ser titular e ser decisivo. Então, aquele começo ali de campeonato para o Corinthians foi ótimo. E no ataque ali você já tinha um Jorge Henrique, você já tinha também o Lee Edson, que eram jogadores que, no caso, o Jorge Henrique já estava adaptado ao Corinthians. O Lee Edson já conhecia o Corinthians, era um 9 referência. Então ele foi muito importante. E o Corinthians, ele alavancou ali até o jogo contra o Botafogo. O Corinthians emendou uma boa sequência ali, em 10 jogos o Corinthians ele venceu 9, empatou somente uma. Então, esse empate foi contra o Flamengo lá no Engenhão, no Engenhão ainda, né? Então, não tinha Maracanã, o Maracanã estava em reforma por conta da Copa do Mundo. Então, o jogo foi no Engenhão, o Corinthians empatou, mas depois foi uma sequência ali de vitórias atrás de vitórias. E então foram jogos contra o São Paulo, o clássico o Corinthians ganhou por 5-0. Também o torcedor de São Paulo não quer esquecer esse jogo, mas o Corinthians foi porque foi emblemático. Foi importante porque o São Paulo, para a surpresa de todo mundo, não estava vivendo um bom momento, mas arrancou 5 vitórias seguidas. Então ali, dentro daquele momento do campeonato, era muito importante aquele jogo. Então o Corinthians acabou vencendo por 5-0. Foi um resultado ali bem largo, né? Por ser um clássico, né? Mas Corinthians e São Paulo sempre foram assim, 8-80. Tinha jogo de goleada, jogo mais disputado, né? E também cito outro jogo também, que é o jogo contra o Vasco. O jogo contra o Vasco foi um jogo muito importante. O Corinthians acabou vencendo por 2-1 de virada com gols dos volantes. Ralf e Paulinho, primeiro gol do Ralf e segundo do Paulinho. O gol foi do Juninho Pernambucano, foi até a reestreia dele depois de uma longa passagem ali na Europa, né? O gol de falta, né? Claro. E o Corinthians acabou virando, foi um jogo muito importante para afirmar ali que o Corinthians ia brigar pelo título. Depois o Corinthians, depois dessa longa sequência, muito tempo invicto, né? Foi enfrentar o Cruzeiro. Aí que a gente entra numa outra parte também, que é a questão do gol. O Júlio César, que era titular, já era bastante contestado também. Ele se machucou por lesão, né? Foi um jogo contra o Botafogo, onde ele machucou o dedo, né? O dedo mindinho. E veio o Renan. O Renan veio
foi como primeira opção no lugar do Danilo Fernandes, porque o Renan já tinha mostrado. E ele veio com toda essa polpa também. O Renan entrou, foi o jogo contra o Cruzeiro no Pacaembu. E o Corinthians acabou até perdendo a invencibilidade. Ali foi o gol do Montijo, o gol do meio da rua ali. O Montijo arriscou de fora da área e cobriu o Renan. O Renan estava um pouco adiantado. Então o Corinthians acabou perdendo a invencibilidade. Depois me deu mais uma outra derrota que foi contra o Avaí. E ali, acho que a partir daquele momento, a segunda parte do primeiro turno, o Corinthians deu uma oscilada. Porque era um jogo, era um campeonato, principalmente, era jogos atrás de jogos. Às vezes, como eu citei, as chegadas foram importantes e acresceu muito ao elenco do Corinthians ali. Foram jogadores de renome, renomado e que tecnicamente mostravam muito isso, mas só que com muitos jogos os times fisicamente eles oscilam, né? Porque é jogo muito disputado, é viagem, então faz parte do processo. O que não pode perder é o embalo. O Corinthians parecia que deu mostras, né? Mas aqueles 3 jogos, principalmente contra Cruzeiro, Avaí e América, mostrou que o Corinthians cansou fisicamente ali. Mas um outro ponto foi o goleiro. O Renan não foi bem nas chances que ele teve. Talvez sentiu a pressão, não viveu o momento, porque foi algumas falhas até técnicas, né? Então, com isso, forçou, né, o Tite a mudar o goleiro, então colocou o Danilo Fernandes. Danilo Fernandes, né, que depois passou pelo Sport, passou pelo Internacional também. Então, ele jogou no Corinthians e jogou contra o Atlético Paranaense, né? Um empate ali lá em Curitiba, na Arena da Baixada. Apesar do Atlético naquele campeonato não estava tão bem, o Corinthians até arrancou um bom empate ali, saiu perdeu por 1-0, né? Gol de pênalti no Kleber Santana. E depois o Alex empatou também de pênalti. E eu acho que depois foi um jogo contra o Ceará, um 2-2 no Pacaembu. Ali o Corinthians tinha tudo para ganhar, acabou perdendo ali. Eu acho que foi ali que começou a amostra de um time que estava um pouco em queda, caiu um pouquinho de rendimento. Então tinha todo ali uma amostra que... Será que aquele Corinthians era confiável? Apesar do bom início, será que vai ter fôlego até o final do Campeonato Brasileiro? Porque depois veio o jogo contra o Santos, que foi um jogo até adiado, da quinta rodada. O Corinthians empatou também, foi um jogo mais ou menos. Só que veio o jogo contra o Atlético Mineiro. O jogo contra o Atlético Mineiro lá em Patinga. O Corinthians saiu com 2-0 contra. Foi para o intervalo, o Corinthians não estava jogando bem. E acho que ali foi um ponto de virada ali do que realmente que o Corinthians queria naquele campeonato. Eu acho que o Corinthians voltou para o intervalo muito bem. Então voltou com um ataque mais agressivo, um ataque mais forte, mais efetivo, como se notabilizou durante aquele primeiro turno, né? Então o Emerson Sheik diminuiu, depois o Alex empatou, um gol de pênalti, e o Liedson acabou virando. Eu acho que aquela vitória foi muito importante. Eu acho que aquele jogo mostrou que aquele elenco do Corinthians era confiável. Ali estava se moldando uma equipe vencedora e acostumada a decisões. Então ali foi uma vitória muito importante. Só que assim, depois as 2 últimas rodadas do primeiro turno foi contra o Figueirense em casa, né? Primeiro foi contra o Figueirense em casa, mas só que o Figueirense vinha de um bom campeonato ali. Tinha um jogador chamado Wellington Nem, que depois fez um bom campeonato pelo Figueirense, depois foi para o Fluminense, foi bem campeão brasileiro em 2012. E tinha o Maicon, né, também. O Maicon estava lá jogando pelo Figueira, depois foi para o São Paulo, depois do São Paulo para o Grêmio, enfim.
acabou perdendo por 2-0. Depois ali na última rodada foi o clássico contra o Palmeiras, lá em Presidente Prudente, né? Ali na ocasião, só uma curiosidade, o Campeonato Brasileiro, nas últimas rodadas sempre era com clássicos regionais, para não ter aquele problema não de entregar ali, de problema de ter um ritmo menor, a questão que pode mudar a panorâmica do campeonato ali, deu muita polêmica também em 2009 com São Paulo envolvendo o Corinthians, depois em 2010, ao contrário, entre São Paulo e Palmeiras envolvendo o Corinthians também, que estava brigando pelo título, né? Em 2009 era o Palmeiras e o São Paulo que estava brigando pelo título, e o Corinthians ali jogou contra o Flamengo, que era concorrente direto. Então a última rodada, né, em 2011 era Palmeiras e Corinthians. E o Corinthians acabou perdendo, fez 1-0 e tomou a virada. Então aquele jogo ali mostrou que aquela segundo turno ali foi bem difícil, né, pro Corinthians, né? Então oscilou muito, né? Ali perdeu 4 jogos, né? Perdeu pro Cruzeiro, Avaí, Figueirense e Palmeiras, né? Então um time que nas primeiras rodadas de 10 jogos venceu 9, empatou uma, né? Ali deu uma pequena oscilada. Mas o Corinthians se mostrou bem efetivo, né? Tanto é que virou o turno, né? Ganhou o título simbólico do primeiro turno, né? Ficou em primeiro lugar com 37 pontos, com 11 vitórias, 4 empates e também 4 derrotas. Então ali foi uma campanha bem consistente, seguindo o segundo turno. E cito também alguns jogadores que foram muito importantes também. O Liedson, né? O Liedson sempre artilheiro, eu acho que ele encaixou muito bem ali naquele time do Corinthians, herdou a camisa 9 do Ronaldo. Então foi importante ali, acabou fazendo 6 gols, foi artilheiro do time no primeiro turno ali. E o William, né? O William já se afirmando ali, foi muito importante nas primeiras rodadas, fez 5 gols junto com o Paulinho também, que se afirmou como um dos principais jogadores do Corinthians, um volante que chegava muito bem de trás, chutava bem, então teve uma fase artilheira também. E também depois em seguida veio o Danilo também. O Danilo acho que se afirmou ali dentro do time titular. Acho que o Tite conseguiu, com a chegada do Alex, o Alex já veio para ser titular, né? Mas o Danilo acho que conseguiu a vaga dele ali pelo lado esquerdo ali, com o Danilo e o Alex. E o Emerson Sheik. Acho que o Emerson Sheik entendeu o que era o Corinthians também, então foi uma opção muito importante ali junto com o William. Você já tinha o Jorge Henrique e o Liedson, né? Então, eu acho que esse primeiro turno foi muito importante para moldar ainda mais um time competitivo, intenso, aquele Tite que sempre pedia a treinabilidade, né? Então ele sempre falava isso, então acho que ele invocou um pouquinho nesse time, né? Então, não sei o que vocês acham, né? O que vocês acham sobre esse primeiro turno? Comenta aí. O que vocês acharam também sobre a troca do goleiro também, se vocês gostaram ou não. Você acha que tinha que dar mais uma sequência para o Renan também? E também cita também aí qual foi além desses jogadores que eu citei, qual foi outro destaque do Corinthians no primeiro turno também? Qual foi o jogo mais assim marcante para você desse primeiro turno também, a qual foi citada, né? Então é muito importante, né, a gente saber. Então é isso, né? Essa é a parte 2, né? Aí na parte 3, que vai ser divulgada na semana que vem, nós vamos falar sobre o retorno. O retorno foi bem emocionante ali, a briga ali junto com o time carioca, né? Até o final do campeonato. E a gente vai dissecar ainda mais, tá bom? Então é isso, galera. Não se esqueça, deixe seu joinha se você gostou desse vídeo também. Não se esqueça, inscreva-se no canal, nos ajude a chegar aos 400 inscritos. Ative o sininho que tem muita novidade, muito conteúdo para você
e tá bem legal também. Siga as nossas redes sociais, também entre no nosso grupo do WhatsApp, também que você pode acompanhar todas as novidades que estamos divulgando para você, tá bom? Então é isso, então até a próxima. Eu sou o Alan Gomes e estamos aqui no canal da Rádio Prorrogação, a informação além do óbvio.